Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana e o assunto do vídeo hoje é a continuação do sistema nervoso e hoje nós vamos falar somente sobre potenciais de ação e sobre sinapses. Vem comigo! Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. O que a gente vai falar sobre potenciais de ação? Potenciais de ação são impulsos nervosos gerados e conduzidos por neurônios até outros neurônios, placas motoras, glândulas, etc. A gente precisa de um estímulo que vai proporcionar a ocorrência do potencial de ação e o potencial de ação vai liberar uma mudança elétrica na carga que a gente tem da membrana plasmática. Como isso funciona? Nós temos a membrana da célula e a célula ela é mais negativa internamente e mais positiva externamente. Melhor dizendo, dentro da célula eu tenho mais cargas negativas e fora da célula eu tenho mais cargas positivas. Isso no momento normal da célula, a gente chama esse potencial que a célula tem de potencial em repouso. Quando a minha célula está tranquilinha, ela vai ser negativa dentro e positiva fora. Por que isso é importante? Quando a gente vai desencadear um estímulo que vai gerar um potencial de ação, isso vai mudar. Então a gente vai ter mais carga positiva dentro e mais carga negativa fora. Como que isso vai acontecer? A gente tem aqui um esquema bem interessante, um gráfico que vai ajudar a gente a entender. A nossa célula, ela vai estar com seu potencial de repouso por volta de menos 70 milivolts, que é o potencial da membrana em repouso. É claro que isso vai depender, esse número vai depender do tipo celular, se é um músculo, se é um neurônio ou se é uma célula glandular, e também vai depender da literatura que você está se embasando. Na que eu estou me embasando, que eu deixo na descrição para vocês, o potencial de ação da minha membrana em repouso vai ser menos 70 milivolts. Com menos 70 milivolts, a minha membrana está com a carga negativa dentro e com a carga positiva fora da célula. Outra coisa que a gente precisa saber antes de prosseguir é os íons que tem. A gente tem vários tipos de íon, carregados tanto no nosso líquido intersticial, que é o meio extracelular, o líquido extracelular, como você preferir chamar, e também no nosso líquido intracelular, no nosso citoplasma. E o que a gente precisa saber? Dentro da célula, a gente vai ter mais concentração de potássio e fora da célula, a gente vai ter mais concentração de sódio. Isso principalmente. E a gente vai ter também cloreto fora da célula. O que acontece quando a célula começa a se despolarizar, quando a célula recebe um impulso? Por meio de canais, sódio começa a entrar na célula. E o que acontece? Esse potencial vai começando a ficar menos negativo. Ele vai alcançando o que a gente chama de limiar de disparo, ou somente limiar. Quando ele alcançar esse limiar de disparo, que é mais ou menos menos 55 milivolts, a gente começa a despolarização. Neste momento, canais de sódio voltagem dependentes vão ser abertos e muito sódio vai entrar de uma forma muito rápida e em grande quantidade. Como vocês podem ver, esse potencial de ação ele dura milissegundos, aqui até mais ou menos 4 milissegundos. E isso vai acontecer num período muito curto de tempo e numa quantidade muito grande de íon sódio entrando na célula. Então, esses íons vão entrar na célula e vão alcançar o pico, que é mais ou menos 35 milivolts. E a gente já está falando de positivo, de mais 30 a mais 35 milivolts. E o que acontece após a despolarização? A gente vai ter a fase de repolarização. A inversão. A gente teve então uma mudança nas cargas da célula. A gente tinha em repouso negativo dentro e positivo fora,
Com a despolarização, a gente ficou positivo dentro e negativo fora. E na repolarização, a gente vai inverter isso, a gente vai tentar voltar para o nosso estado normal. E o que acontece na fase de repolarização? Os canais de potássio vão se abrir e o potássio vai sair da célula. O potássio, ele está concentrado em maior quantidade dentro da célula e ele também tem carga positiva. Quando ele sai da célula, ele acaba deixando mais negativo o meio interno. Então, o que acontece? O potencial de membrana vai começando a ficar mais e mais negativo. Conforme o potássio está saindo da célula por meio de canais de potássio, voltagem dependentes, mas o que acontece? Ela não cai até os mesmos menos 70 que ela tinha. Normalmente, acontece mais uma etapa que a gente chama de hiperpolarização. Isso porque os canais de potássio só vão se fechar um pouco além dos menos 70. Eles não vão se fechar em menos 70. Por isso que acontece a hiperpolarização. A gente tem que voltar tanto por equilíbrio do potencial de membrana eletricamente dizendo, quanto para as quantidades ali, para as concentrações de íons dentro e fora da célula. E para que isso aconteça, a gente vai ter a atuação então da bomba sódio-potássio, equilibrando essas concentrações de íons, tirando aquele sódio em excesso de dentro da célula e colocando de volta o potássio que saiu para dentro da célula. Belezinha? Potencial de ação é isso. E o período refratário é o período em que a célula não consegue iniciar um novo potencial de ação, não consegue se despolarizar novamente. Então aqui é só um exemplo para a gente ver como é que funciona a despolarização da membrana celular. Vamos falar de neurônio? Vamos falar de sinapses? Então nós temos aqui um neurônio, a gente já observou todas as estruturas que ele possui em outros vídeos anteriores a esse, mas nós temos que lembrar algumas coisas para a gente poder falar de sinapse então. Quando a gente tem um estímulo chegando, por exemplo, aqui no dendrito desse neurônio, a célula vai se despolarizar por conta desse potencial de ação. Esse estímulo vai chegar então aqui no axônio, esse axônio também vai começar a despolarização até chegar no terminal do axônio, no botão dele, e aí a gente vai observar a sinapse a partir daqui então. Só lembrando que, por exemplo, um neurônio mielinizado, esse estímulo vai ser transmitido de forma mais rápida do que no neurônio que não possui a bainha de mielina. O estímulo que passa para o neurônio com a bainha de mielina é um estímulo saltatório, porque ele vai passando somente nos nódulos de Ranvier e não na onde tem a bainha de mielina. Isso faz com que a transmissão desse estímulo seja muito mais rápida do que num neurônio sem a bainha de mielina. Vamos falar de sinapses? Sinapse é o nome dado para o lugar onde vai haver essa comunicação entre um neurônio e o outro. A gente costuma falar que a comunicação entre um neurônio e o outro é a sinapse. Nós temos aqui um neurônio pré e um neurônio pós, a fenda sináptica onde vai ocorrer a sinapse. Nós temos dois tipos de sinapses. Nós temos sinapses elétricas e sinapses químicas. Boa parte das sinapses que nós fazemos são químicas, só um pouco delas que são elétricas. E eu estava até pesquisando em alguns lugares aí, que diziam que quanto mais evoluído é o animal, menos sinapses elétricas esse animal vai fazer. Como que funciona a sinapse elétrica? Nós temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, assim como na sinapse química nós temos também um neurônio pré e um neurônio pós-sináptico, só que diferente da sinapse química, na elétrica a gente vai ter uma junção comunicante que nós chamamos de junção gap, que vai permitir a passagem desse sinal elétrico. Então esse sinal elétrico vai passar por meio dessas junções comunicantes que tem entre um neurônio e outro.
o espaço que tem entre eles é muito pequeno, mas nós temos ainda essa junção comunicante que permite o sinal elétrico passar. Já na sinapse química, a gente não tem nada, nenhuma estrutura que ligue um neurônio ao outro e que permita a passagem desse estímulo para o outro neurônio ou para outra célula que seja. Mas nós temos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias que vão ser liberadas de uma célula, de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico, e é por meio desses neurotransmissores que esse estímulo vai ser passado, que a informação vai ser transmitida. Nós temos no neurônio pré-sináptico, o neurônio que está antes da sinapse, vesículas que contêm esse neurotransmissor. E no neurônio pós-sináptico, nós vamos ter estruturas que vão reconhecer, receptores que vão reconhecer esse neurotransmissor e que daí vai desencadear o que precisa ser desencadeado. Aqui para ficar mais claro para a gente entender como que funciona, eu achei essa imagem massa. Aqui a gente tem uma colinha bem interessante que vai ajudar vocês, que vai nos ajudar a entender como que funciona a sinapse. Primeiro nós temos o estímulo que desencadeou um potencial de ação, que chegou até o nosso terminal axônico, e esse potencial de ação vai despolarizar o terminal axônico. Quando isso acontecer, canais de cálcio voltagem dependentes vão permitir a entrada do cálcio na célula. Quando o cálcio entrar na célula, ele vai acabar estimulando essa célula a promover a exocitose. O que é exocitose? A gente também mencionou lá em citologia, lá na playlist de citologia. Exocitose é quando a célula vai expulsar, vai liberar alguma substância para fora, para o meio externo. E essa substância, nesse caso aqui, vão ser os neurotransmissores. Eu comentei com vocês que ela possui vesículas que têm neurotransmissores, também chamado aí de vesícula sináptica, e por conta do cálcio que entrou na célula, ela vai liberar essas vesículas, esses neurotransmissores, melhor dizendo, para fora da célula. Isso vai fazer com que o neurotransmissor caia na fenda sináptica e se ligue com o receptor da célula que vai receber o estímulo. Quando o neurotransmissor se ligar com o receptor da próxima célula, do talvez um possível neurônio pós-sináptico, a gente vai ter uma resposta nessa célula pós-sináptica. Então é isso aqui para a gente acompanhar só numa outra imagem. Tudo aquilo que eu falei para vocês, o nosso terminal axônico, o nosso botão, vesículas que contêm neurotransmissores sendo liberadas porque canais de cálcio voltagem dependentes foram abertos. Isso fez com que o cálcio entrasse na nossa célula aqui pré-sináptica, liberando os neurotransmissores que vão ser ligados ao seu receptor da célula pós-sináptica, que vai promover então a resposta na célula pós-sináptica. Isso é a sinapse, é essa comunicação entre um neurônio e um outro, entre o neurônio e um músculo, entre o neurônio e uma glândula. Então é isso, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês nos próximos vídeos e bora aprender juntos?